Bom dia, meus queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de repartir com vocês alguns versos no capítulo 3 do livro das Lamentações do profeta Jeremias. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a sua mão de contínuo todo dia. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias foi um profeta de Deus, um profeta que profetizou em tempos muito difíceis e sofreu muito por falar as verdades da parte de Deus para um povo obstinado, desobediente e que insistia em não ouvir aquilo que Deus estava falando por intermédio do profeta como um alerta contra as transgressões daquele povo. Mas Jeremias era um homem comum e ele sofria com essas agressões em resposta às palavras que ele dizia àquele povo. Então, num determinado momento da sua vida, ele proferiu ao Senhor essas lamentações, dizendo que ele acabou vendo a vara da aflição que veio da parte de Deus. E ele diz que Deus o fez andar em trevas e não na luz, e volveu contra ele a sua mão de contínuo todo dia. Em outras palavras, Jeremias estava, de certa forma, reclamando da parte de Deus por conta do cansaço do seu ministério e por perceber que as pessoas não correspondiam às suas palavras, que eram de advertência da parte de Deus, e isso implicava, muitas vezes, em retaliação para com ele. E aí, então, ele fala: Deus afastou a paz da minha alma e eu esqueci-me do bem. Então eu disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Esse homem chegou a desanimar, esse homem chegou a, de certa forma, capitular. Por quê? Porque ele estava cansado do seu ministério, e muitas vezes acontece assim conosco também nas nossas vidas. Às vezes nós estamos lutando, querendo acertar com as coisas, acertar com as pessoas, queremos fazer o que é bom, mas nos vemos cansados porque nós queremos fazer a vontade de Deus e muitas vezes parece que nós estamos malhando em ferro frio, parece que nós estamos nadando contra a corrente, parece que nós estamos lutando de forma solitária, e então nós nos voltamos para Deus e achamos que Deus está nos espezinhando. De tal forma que às vezes também acaba nos faltando a esperança. Ele diz aqui: pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Houve um momento na vida desse homem em que ele perdeu as esperanças, por conta de todas essas coisas que eu lhe falei, de todas as intrigas das pessoas contra ele, de muitos atos violentos até que ele sofreu, por ser o mensageiro de Deus para aquele povo. E nós, às vezes, nós somos agredidos por outros, porque nós queremos fazer o bem, acertar com a vontade de Deus, ou muitas vezes somos agredidos porque pessoas simplesmente querem nos fazer o mal. E então a nossa esperança no Senhor acaba se esvaindo. Mas olhe como ele termina essa lamentação. Ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que esse homem está dizendo é o seguinte: eu não vou olhar para essas coisas que me aconteceram e que são coisas que fazem me perder a esperança. Eu não vou mais ficar olhando para isso. Eu vou buscar trazer à memória aquelas coisas que me dão esperança. Eu quero olhar para aquelas coisas que Deus me concede e que me fazem brotar a esperança no coração. Eu vou olhar para o cuidado de Deus, para o amor de Deus,
para os livramentos de Deus, para a companhia de Deus, para o socorro de Deus, para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, pela companhia de Deus. Eu vou olhar para essas coisas, porque essas coisas renovarão a minha esperança. Eu vou parar de olhar para a situação e vou parar de olhar para os homens que muitas vezes me impõem situações ruins, desfavoráveis. E vou trazer à memória aquelas coisas que podem me dar esperança, sabendo que a esperança dele estava em Deus. Como é que está a sua vida? Você tem andado desesperançado? Você tem julgado que Deus, de certa forma, está te tripudiando, te afligindo com a sua vara da aflição, assim como Jeremias? Se é esse caso, eu te exorto e te encorajo a você declarar as mesmas palavras do profeta Jeremias. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre-se do amor de Deus, que te traz esperança, dos livramentos que Ele já deu sobre a sua vida, o cuidado que Ele já demonstrou a teu respeito, porque com certeza essas coisas trarão a esperança de volta ao seu coração. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, talvez alguns daqueles que vão estar ouvindo esse vídeo estejam exatamente na situação de Jeremias. A sua esperança está se esvaindo. Sentem-se muitas vezes na moenda do Senhor, como se o Senhor estivesse tripudiando sobre eles. E com isso perdem a esperança sobre a vida, a esperança sobre o futuro, mas a tua palavra nos encoraja, mesmo em meio ao caos, a trazermos à memória aquelas coisas que podem de fato nos dar esperança. Aliás, Senhor, olhar para Ti renova nossas esperanças, porque Tu és um Deus presente, um Deus amoroso, misericordioso, justo e bom, que conhece as nossas fraquezas e que não tem prazer em que sejamos afligidos. Pelo contrário, o Senhor nos chama para junto de Ti, para o Teu descanso. Então, Senhor, se nessa manhã ou nesse momento que essa pessoa está ouvindo esse áudio, esse vídeo, está sofrendo, Senhor Deus, desesperançado, eu clamo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor conceda esperança, renove a esperança e que elas sejam instadas a olharem, Senhor Deus, a buscarem na sua memória aquelas coisas que podem, de fato, devolver-lhe a esperança. E, sobretudo, olhem para Ti, porque Tu és, de fato, a nossa esperança. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.